Queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los para que abramos as Escrituras no texto do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 7, os versículos 18 a 20, dizem assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Bondoso Deus, aplica os ensinos da palavra santa à nossa mente, coração, alma, ao nosso ser. Assim oramos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Meus irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma palavra para a igreja, uma palavra para o povo de Deus, uma palavra para os eleitos, uma palavra para aqueles que têm professado Jesus como Senhor e Salvador. Primariamente, essa palavra é para mim e para você, mas com certeza essa palavra há de alcançar o coração também daqueles que ainda não entendem que fora de Cristo não há salvação. Então o versículo 20 nos convida a olharmos o texto na perspectiva da igreja, na perspectiva do crente. E eu quero convidar vocês a olharmos para o texto no que tange a pergunta do versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Nós podemos deixar essa pergunta de uma forma mais cômoda ao nosso falar cotidiano. Quem é como Deus? Esse é o tema dessa noite. Quem é como Deus? Mas eu tenho certeza que vocês, irmãos e irmãs, são muito cuidadosos da leitura das Escrituras e perceberam de imediato que esta exclamação do profeta, ela não é inédita das Escrituras. Outros livros a apresentam. Outros homens também extasiados de Deus exclamaram como o profeta Miqueias. Eu convido você a pensar aqui em algumas porções da Bíblia, que você pode abrir em casa, e se for rápido o suficiente, poderá fazê-lo agora. Êxodo, o capítulo 15, o versículo 11. A pergunta apresentada: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Mas nós a colocamos de uma forma mais cômoda a nós. Quem é como Deus? Logo, nós vamos encontrar esta mesma proposta com pequenas modificações nas Escrituras, mas a pergunta é a mesma: quem é como Deus? Ou melhor ainda, uma vez que a palavra é dirigida para a igreja, quem é como nosso Deus? Em Êxodo 15, 11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Foi Moisés que estava extasiado de Deus
E ele estava extasiado de Deus quando cantava louvores a Deus. Durante os louvores que foram cantados esta noite, os hinos, os cânticos, durante as orações que foram feitas, a leitura da palavra, nós ficamos também extasiados de Deus, como ficara Moisés. Moisés cantava a vitória sobre os egípcios que pereceram no Mar Vermelho e tiveram seus deuses totalmente envergonhados. Ó Senhor, quem é como tu? O Salmo 89, o versículo 6, também Davi, extasiado de Deus, ele não consegue conter a sua emoção. E ele diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Davi estava maravilhado com a grandeza de Deus, em escolher a descendência dele, Davi, o menor da sua casa, para dela trazer o Messias. E ele expressa que não há nem nos céus, e nem na terra, nem entre os anjos, alguém que seja tão grandioso como Deus. Um profeta contemporâneo de Miqueias. Quando nós fizemos aqui a leitura introdutória do capítulo 1, nós poderíamos ter omitido o versículo 1 de Miqueias, mas nós não o fizemos, para que vocês pudessem identificar. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias Morachita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Você vai ver o livro de Isaías, que foi escrito nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Logo, um outro profeta, que foi contemporâneo de Miqueias, ele também ficou extasiado de Deus, ele também ficou maravilhado de Deus. E no capítulo 40 do seu livro, Isaías, no versículo 18, ele diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? No mesmo capítulo, o versículo 25, ele diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Agora Deus mesmo é quem diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, para esta porção do capítulo 40, especialmente essa segunda porção do capítulo 40, nós encontramos que Isaías estava extasiado de Deus e exaltava a majestade de Deus em relação às obras da criação. Isaías exaltava a majestade de Deus em relação às nações inimigas. Isaías exaltava a majestade de Deus em relação às imagens de escultura. Ou seja, Isaías estava falando: Deus é maior que as obras da criação, Deus é maior que as nações, Deus é maior que as imagens de escultura, Deus é maior que os ídolos, Deus é maior que os falsos deuses. No capítulo 46 também, Isaías, extasiado de Deus, ele recebe de Deus essa palavra que o provoca ao êxtase. Deus falando com o profeta: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Então o profeta, no capítulo 40, ele está exaltando a Deus sobre o Deus da Babilônia, o falso Deus e os falsos deuses a quem os babilônios serviam. Então, meus irmãos e irmãs, você percebe com clareza que com pequenas variações, né, irmã Reni? A pergunta é a mesma, o êxtase é o mesmo, né? Com quem compararei a Deus? Quem é como o nosso Deus?
Mas, meus irmãos, eu gostaria de alertar vocês que a pergunta de Miqueias, a formulação é a mesma, presbítero Ronaldo, mas a ênfase de Miqueias é diferente. Na formulação, todos os textos que nós lemos aqui, inclusive o de Miqueias, diz a mesma coisa: quem é como o nosso Deus? Mas a ênfase, Paulo, nós percebemos algo diferente. A grandiosidade de Deus, a majestade de Deus que faz Miqueias cantar, porque esse texto aqui é uma doxologia, isso é um cântico de louvor, é um momento de adoração a Deus. A grandiosidade que o faz exaltar a Deus, presbítero João Assis, não tem a ver com o poder de Deus sobre a criação, não tem a ver com o poder de Deus sobre a natureza, não tem a ver com o poder de Deus sobre as nações, não tem a ver com o poder de Deus sobre os ídolos. Sim, o poder de Deus sobre essas coisas, com certeza devem fazer com que nós fiquemos maravilhados de que quão grande é nosso Deus. E nós devemos temer e tremer, assim como Isaías diante da majestade e da santidade de Deus. Ele pensou que iria morrer, ele disse: ai de mim, estou perdido. Mas, meus irmãos, Miqueias está maravilhado com a grandeza de Deus em relação a dois atributos maravilhosos, excelentes, extraordinários, extremamente simples: a bondade e a misericórdia de Deus. Samara, é dito que se você quer conhecer bem uma pessoa, basta você observar essa pessoa quando ela é colocada numa posição de destaque. Quer conhecer bem alguém? Observe essa pessoa quando ela é colocada em posição de destaque. Na prática, com tristeza, quanto maior algumas pessoas se tornam, maior se torna também a sua arrogância, maior se torna também o seu orgulho, maior se torna também a sua prepotência. Mas esse Deus, o Deus da nação judaica, o nosso Deus, é o Deus que mirinha, embora tão grande em poder, em majestade e glória, é da mesma forma grande em perdão, é da mesma forma grande em misericórdia, é da mesma forma grande em graça. E, meus irmãos, nós estamos aqui essa noite extasiados, mas não tanto do poder de Deus sobre a criação, sobre as ações, sobre os ídolos. Nós estamos aqui essa noite extasiados, porque nós estamos extasiados por causa do perdão de Deus para as nossas vidas que nos é oferecido em sua palavra. Esta noite de Santa Ceia, nós vamos participar desta noite de Santa Ceia. Eu creio que todos que adentraram o templo vão participar dessa noite de Santa Ceia. Mas nós não vamos participar porque nós somos melhores do que aqueles que não têm participado. Nós estamos aqui essa noite, pecadores, diante de um Deus santo. Mas estamos aqui tão somente por causa do perdão, por causa da graça, por causa da misericórdia desse Deus. E quando nós olhamos para esse texto, um cântico de louvor e adoração, eu e você estamos aqui diante de uma manifestação de gratidão. O Jonas e a Thalita estão aqui diante de uma manifestação de gratidão e louvor. Nós estamos aqui diante de uma profunda adoração. Nós adoramos a Deus esta noite por causa do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua santidade. Mas a Carmen, ela ama a Deus por causa desses atributos notáveis que fazem de Deus único, maravilhoso, excelso, grande, e nos faz extasiados, exclamar como profeta: quem é como o Senhor? Nós amamos a Deus
por causa da sua bondade. Nós amamos a Deus por causa da sua misericórdia. A bondade e misericórdia de Deus nos fazem também exclamar como profeta. Então a Solange tem que se conter para não exclamar nesse instante: quem é como o meu Deus? Quem é como o nosso Deus? Esta é a minha admiração essa noite, que apesar de mim, miserável pecador, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, a Bíblia diz que não há um justo sequer, apesar de mim, pecador, apesar de você, meu irmão pecador, você que está aqui no templo, você que está em sua casa nesse instante participando do culto online, apesar de nós, Deus aceita o meu louvor, Deus aceita a minha adoração, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Mas irmãos, nós falamos da bondade, da misericórdia de Deus, e de repente algumas questões invadem a nossa mente, diante das tragédias que se abatem sobre o mundo todo. Deus realmente é bom? Deus realmente é misericordioso? Se Deus é bom, por que crianças, adolescentes, jovens do vigor, adultos, anciãos, foram abatidos por esse vírus terrível, pelo Covid? Se Deus é bom, por que enfermidades como câncer têm predominado por tanto tempo e tantas famílias têm sido maltratadas por essa doença terrível? Se Deus é bom, por que você sofre? Porque nós sofremos. Nós estamos alegres, nós estamos felizes, mas todos nós sofremos. O mundo é mau. Irmãos, a grande questão com essas perguntas é que elas tomam por base, Solange, uma coisa muito perigosa. Essas perguntas: será que Deus realmente é bom? Será que Deus não é cruel? Elas tomam por base as bênçãos materiais. Então, uma grande pergunta para nós essa noite, é que estamos sendo regidos pela pergunta maior do texto: quem é como o nosso Deus? Seria o seguinte: conforto, longevidade, bens, são de fato as coisas mais importantes da vida? Porque nós precisamos fazer alguns questionamentos aqui. Não experimentam da bondade de Deus pessoas com dramas familiares? De repente você mesmo tem passado por dramas familiares, problemas aparentemente insolúveis da família, mas você tem experimentado a bondade de Deus? Não experimentam da bondade de Deus pessoas com dramas financeiros? Que dias difíceis, esses tempos da pandemia. Quantas pessoas quebraram, perderam tudo. Negócios de famílias, negócios pequenos de anos e anos, que foram embora por causa dessa crise terrível. Não experimentam a bondade de Deus pessoas com enfermidades? Quantas pessoas enfermas que eu já visitei, e você também, eu fui consolar. E então, presbítero Pedro, eu saí consolado. Experimenta da bondade de Deus. Não experimenta da bondade de Deus pessoas que foram vítimas de violência. Nós vivemos um mundo perverso, terrível, e nós temos contato com pessoas que foram vítimas de violência terrível, e essas pessoas ainda assim declaram que têm experimentado a bondade de Deus. Meus irmãos, isso porque há um bem maior que longevidade, há um bem maior que saúde, há um bem maior que prosperidade. É por isso, meus irmãos, que pessoas com dramas familiares, com dramas financeiros, com graves enfermidades, vítimas de violência, não desistem. Apesar dos problemas, mantêm um sorriso no rosto e consolam aqueles que os visitam. Sabe por quê? Não é porque o presbítero Ronaldo, essas pessoas sejam negacionistas. Então o João Francisco poderá pensar que é gente negacionista, é gente que a ficha não caiu.
O presbítero Fábio poderá pensar, é gente que está em estado de choque. Não faz sentido uma coisa dessa. Não, meus irmãos, não são negacionistas. São pessoas que entendem que as maiores dádivas são perdão dos pecados, relacionamento com Deus e segurança da salvação eterna. Essas são as maiores dádivas. Essas são as maiores bênçãos. Essas são as expressões puras da bondade e da misericórdia de Deus para mim e para você essa noite, igreja do Senhor, porque nós estamos aqui tão somente por causa de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, isso vem de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Miqueias profetizou contra Israel e profetizou contra Judá. Vocês viram que pelo período que nós lemos ali, é o mesmo período de Isaías, que eu já preguei creio que 2 semanas atrás sobre Isaías. O ano 750 é o ano associado ao rei Uzias, ou à morte do rei Uzias, no período entre 750 e 740, porque datas antigas são difíceis demais de serem precisadas. Então nós encontramos o mesmo período de Isaías, nós encontramos Miqueias pregando sobre o abandono do culto a Deus. Que coisa boa ver a flexibilização dessa pandemia. Muitos irmãos estavam sumidos, mas por causa das dificuldades da pandemia, não porque abandonaram a Deus, não porque abandonaram o culto a Deus. Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías e foi contemporâneo também do profeta Oséias. Miqueias, que acompanhou o momento triste da história de Israel, por volta do ano 722, a queda do reino do norte. Miqueias é o homem de Deus levantado para denunciar o pecado do povo. E é isso que Miqueias está fazendo comigo e com você essa noite. Porque daqui a pouco a palavra será: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. A palavra de Miqueias é para mim e para você. Nós estamos sendo confrontados acerca dos nossos pecados. Quais eram os pecados cometidos pelo povo daqueles dias? O pecado consistia na adoração aos falsos deuses. O pecado consistia no abandono da lei de Deus. O pecado consistia na corrupção das autoridades. Os reis, os sacerdotes, os juízes. O pecado consistia na opressão do pobre. O pecado consistia na imoralidade generalizada. 750 a.C. Estranho. Isso parece 2021. São os mesmos pecados, os pecados dos quais o povo de Deus eram confrontados e eram acusados, são os mesmos pecados que Deus confronta a mim e você essa noite. São os mesmos pecados que são cometidos pela igreja do Senhor Jesus. Deus levanta o profeta quando falham os reis. Deus levanta o profeta quando falham os juízes. Deus levanta um profeta quando falham os sacerdotes. O profeta é o último recurso de Deus. E Miqueias pode ser o meu último recurso essa noite. Miqueias pode ser o seu último recurso essa noite. Porque na primeira parte desse capítulo de número 7, nós vamos encontrar Miqueias denunciando os pecados do povo. Abandonem os falsos deuses, abandonem a idolatria, voltem-se para a palavra de Deus. Na segunda parte desse capítulo, nós vamos ver o profeta anunciando o castigo. Uma nação mais poderosa venceria Israel, conquistaria, assassinaria e levaria o povo para outra terra, para o cativeiro. E a parte final desse texto, nós vamos encontrar aqui uma restauração possível, um chamado ao arrependimento, uma nota de misericórdia e uma reconciliação. Então vamos olhar o texto com um pouco mais de atenção agora. O profeta está extasiado, ele exalta a bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus é esse? Quem é como o nosso Deus?
A pergunta é a mesma feita por outros, mas a ênfase é diferente. Que Deus é esse que perdoa esse povo rebelde? Que Deus é esse que perdoa esse povo que o desonra? Que Deus é esse que perdoa esse povo que dele se esquece? Que Deus é esse que perdoa esse povo que o trai? Que Deus é esse que perdoa esse povo que adultera contra ele? E Deus, no entanto, oferece perdão, restauração e retorno. Então, uma mensagem para que eu possa participar da ceia do Senhor, com temor e tremor, mas para que eu possa participar da ceia do Senhor. Porque nós também, meus irmãos e irmãs, nós temos nos rebelado contra Deus. Todas as vezes que deixamos de meditar na sua palavra, de dia e de noite, nós desonramos a Deus. Todas as vezes que nós praticamos algum tipo de pecado, porque ao pecar eu peco diante de Deus, ao pecar eu peco diante dos homens, ao pecar eu peco diante dos anjos e também diante dos demônios. E ainda assim, Deus perdoa a mim e a você. Será, meus irmãos, que a outra expressão de louvor a não ser essa? Quem é semelhante a esse Deus? Quem é como o nosso Deus? E então o profeta começa a mostrar como esse Deus é diferente dos falsos deuses, dos deuses das nações, dos ídolos, das imagens que o povo levantou para si para adorar. E ele começa mostrando que nada há semelhante a esse Deus, porque o nosso Deus é Deus perdoador. Olha o versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Vamos falar juntos comigo, meus irmãos? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Por várias, só essa parte, por várias semanas, meses, durante a ceia do Senhor, nós ministramos aqui sobre o perdão, durante os cultos de Santa Ceia. Por várias ocasiões nós falamos aqui que o perdão é um assunto mal resolvido em nossa vida. A incapacidade para perdoar, ela era percebida nos deuses e nas religiões daqueles povos. A dificuldade de perdoar é percebida hoje ainda, é percebida no paganismo, é percebida fora do cristianismo. Não há perdão em muitas religiões. Algumas religiões ensinam que se você cometer alguma coisa ruim, se você fizer alguma coisa terrível, alguma coisa má, você vai para um lugar intermediário. E você vai pagar naquele lugar, ou alguém vai pagar para você. Possivelmente alguém vai ter que pagar, você vai estar morto. Alguém vai ter que pagar para você sair daquele lugar intermediário. Outras religiões ensinam que se você cometer alguma coisa terrível aqui, um pecado terrível, um pecado muito assustador, pecado é pecado. Mas algumas religiões existem que alguns pecados são maiores que outros pecados. Então você vai morrer. E depois você vai voltar para cá. E você vai voltar numa condição inferior. Vai voltar com uma deformidade. Vai voltar com uma enfermidade. Isso é um ensino cruel demais. Isso é um ensino terrível demais. Isso é um ensino assustador demais. É o conhecido ensino: aqui se faz, aqui se paga. Então, meus irmãos, os pecados cometidos aqui serão pagos por outros por meio de penitências e outros rituais, ou serão pagos outra vida vivida aqui. Esse é o ensino de muitas religiões e nós abominamos esse ensino. O que é o perdão? É difícil entender o que é perdão. Perdão é alguma coisa maior do que eu e você. A palavra perdão, no hebraico, você sabe muito bem, é a ideia de passar. É aquela ideia lá do Êxodo, é aquela ideia lá da Páscoa. O anjo passaria em frente à casa dos judeus, e a casa que houvesse o sangue, ele passaria, e não haveria morte. Ali não haveria tristeza,
ali não haveria choro, ali não haveria calamidade. Então o anjo iria passar. Passar, Solange, não é deixar para lá, não. Então o anjo passaria. Deus passou sem castigar. Deus passou sem punir os pecados do seu povo. E Deus tem feito a mesma coisa essa noite comigo e com você. Porque Jesus levou o nosso pecado. Jesus substituiu a mim e você aonde? Naquela cruz maldita. Aquela cruz foi um lugar maldito. Jesus morreu ali em nosso lugar. Quem é como o nosso Deus, Rogério? Só o nosso Deus pode perdoar. Mas o profeta, ele está extasiado, ele está cantando, ele está maravilhado com esse Deus. E ele continua perguntando: quem é como Deus? Porque só o nosso Deus se esquece. Olha de novo o versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? E agora, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Vamos agora formular a pergunta com a segunda parte desse versículo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que esqueces da transgressão? É muito comum uma expressão, e eu já usei muito, e você também, e de vez em quando eu uso novamente, porque nós somos muito teimosos, nós nunca aprendemos. Perdoar eu perdoo, João, mas esquecer não, eu não sou bobo não. Perdoar eu perdoo, mas esquecer não. Então eu não perdoei. Não tem como. Perdoar eu perdoo, mas não esqueço. Então eu não perdoei. É possível esquecer? Será que é possível, Vilma, sofrer uma amnésia espiritual? O que significa, meus irmãos, esquecer a transgressão? Significa que Deus nunca mais vai trazer de volta a lembrança dos nossos pecados. Deus não vai jogar na nossa cara, porque Deus não trata mais a pessoa em relação àquela situação anterior. Essa semana nós tivemos um grande privilégio, família, algumas pessoas, de estar com a nossa irmã Dilma, comemorando os 80 anos, de vida da nossa irmã Dilma. E ali nós ministramos e falamos de um momento de gratidão, de uma mulher chamada Maria. Mas essa gratidão aconteceu na casa de um homem chamado Simão. E esse homem era conhecido como Simão o leproso. Solange, Simão o leproso. Porque as pessoas são muito boas para lembrar o lado ruim do outro, para lembrar a queda do outro, para lembrar a desgraça do outro. Aquele Simão não podia ser leproso, pelo menos não podia ser mais, porque se ele fosse leproso, Jesus não poderia ter entrado na casa dele. Era Simão, aquele que fora leproso, mas não, Simão o leproso. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós ficamos maravilhados. Deus não trata mais a pessoa em relação à sua situação anterior, porque o nosso Deus, Ele não é vingativo como eram os deuses pagãos. O nosso Deus não é vingativo como nós somos vingativos. Deus se esqueceu dos pecados que cometemos, se nós, de fato, confessamos e com sinceridade de coração, arrependidos, apresentamos profunda tristeza e clamamos pelo sangue maravilhoso de Cristo Jesus. Quem é como o nosso Deus? Pelo menos mais um questionamento aqui, mais uma comparação feita pelo profeta. Nada semelhante ao nosso Deus, porque Deus não se ira para sempre. Olha o versículo 18 ainda. A segunda parte do versículo. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vamos ler juntos? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus é bom, mas Deus se ira. Como é que pode isso, Miriam? Ou Ele é bom, ou Ele não é bom. Deus é bom, mas Deus se ira. Meus irmãos, a ira divina
ela é diferente da ira ou da raiva humana. A ira humana, a raiva humana, essa ira que você sente, essa ira que eu sinto, essa raiva que nos domina algumas vezes, ela está repleta de elementos pecaminosos. A nossa ira, a nossa raiva, ela está fundamentada na maioria das vezes em grandes tolices. Nós ficamos irados por bobagens, por desejos nossos que não são satisfeitos, porque não fomos bajulados, por alguma coisa qualquer. Mas a ira de Deus não é assim. A ira de Deus é a reação justa diante dos nossos pecados. Ronaldo se considera um camarada íntegro, e deve se considerar. Se você é crente e não se considera uma pessoa íntegra, tem uma coisa estranha com a sua vida. Então Ronaldo se considera uma pessoa íntegra. Se eu ofendo o Ronaldo, ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar irado comigo. E Deus, o santo Deus, esse Deus que os homens expressam maravilhosamente, quem é como o nosso Deus? Um Deus santo, um Deus reto, um Deus verdadeiro. A sua reação diante do pecado não pode ser outra, a não ser a sua ira. Mas o texto fala aqui, o Senhor não retém sua ira para sempre. Aqui está a diferença da ira divina para a raiva humana. Porque é possível, irmãos, que nós fiquemos irados contra alguém e que não haja nada que nos faça mudar. Alguém pode até nos pedir perdão e ainda assim nós permanecermos irados como uma besta, como uma fera. Então uma pessoa diz que perdoou, mas não perdoou nada. O coração está cheio de mágoa, o coração está cheio de arrependimento, mas Deus não fica irado o tempo todo. Essa mensagem é para confortar o nosso coração. Como que eu vou comer do pão e beber do cálice, se eu acreditar que a ira de Deus é como a minha ira, que não passa de jeito nenhum? Mas a ira de Deus, ela não dura para sempre. Deus se volta para o seu povo, Ele se volta para o seu povo em misericórdia, Ele se volta para o seu povo em compaixão. Deus tem muito maior prazer em perdoar, Deus tem muito maior prazer em trazer para si aquele que está afastado, Deus tem muito maior prazer em não nos castigar da maneira que nós merecemos de fato. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus, na sua misericórdia, enviou juízes para que pudessem julgar as causas do povo, enviou sacerdotes para que eles representassem o povo diante de Deus, enviou profetas para convidá-los ao arrependimento. Deus manifestou a sua misericórdia. Deus vai fazer isso novamente, porque eu pequei ontem e você também, eu já pequei hoje e você também, eu vou pecar amanhã e você também, porque senão a Bíblia é mentirosa. Não há um justo sequer, todos pecaram, todos nós merecemos a morte. Então, meus irmãos, o que pode nos impedir essa noite de participar da mesa da comunhão será o poder que o pecado tem exercido sobre as nossas vidas. Eu sou o pecador. O pecado que eu tenho praticado, ele exerce poder suficiente essa noite para que eu não coma o pão, para que eu não beba o cálice. Se isso está acontecendo, eu preciso do socorro que vem de Deus por meio da palavra. E Miqueias nos oferece esse socorro, porque ele nos mostra aqui no texto de forma tão maravilhosa. Algumas considerações que ele faz aqui, nos mostra que o nosso pecado, que exerce poder sobre a nossa vida, que esse pecado ele pode parar de exercer esse poder sobre nós. Primeiro ele diz no versículo 19, Deus tornará a ter compaixão. Deus tornará a ter compaixão. Então o profeta, ele está trazendo aqui a lembrança, o passado. Tornará a ter compaixão, Rafael. Ou seja, Deus teve compaixão um dia. Lá no passado Deus teve compaixão. Quando? Quando tirou o povo do Egito, quando abriu o Mar Vermelho, quando cuidou deles no deserto. Deus fez tudo isso, o cuidado, a misericórdia, o perdão, apesar das revoltas, apesar da ingratidão, apesar das muitas queixas, apesar das maldades. E na terra da promessa, onde eles quebraram a aliança, Deus enviou juízes, Deus permitiu sacerdotes, Deus enviou profetas para que eles se voltassem para Ele.
Então Deus perdoou os pecados do passado e agora Deus está pronto para ter compaixão novamente. Um dia Deus perdoou pecados que nos levariam para a morte eterna. Mas de lá para cá nós continuamos pecando. Aqueles pecados que poderiam nos levar para a morte eterna, eles já foram resolvidos na cruz do Calvário. Os pecados que nós cometemos hoje, eles não podem nos levar para a morte eterna, mas eles podem tirar de nós a alegria da salvação. Davi, ele ora. Davi havia cometido pecados terríveis. Ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não fala: Deus, me dá de volta a salvação, porque nós não podemos perder aquilo que Cristo já conquistou por nós. Então, Luciene, Deus vai voltar a ter compaixão. Eu pequei no passado, o Espírito de Deus operou maravilhosamente. Eu me arrependi dos meus pecados, sinceramente os confessei a Cristo e recebi o perdão. Deus tornará a ter compaixão dos pecados que eu tenho praticado hoje. O texto também fala algo muito estranho. Deus pisa aos pés as nossas iniquidades. Olha o versículo 19 aí, ó. Pisará aos pés as nossas iniquidades. O que é isso? Nos tempos antigos, Samara, os combates eram corpo a corpo. Era infantaria, né? Ficava um exército do lado e um exército do outro, com espada, com lança na mão. Então dava lá o toque e um ia na direção do outro e era uma carnificina. Então o combate era corpo a corpo. O vencedor, o vencido estava derrubado, ele pisava no pescoço dele, ou na cabeça ou no peito, ele pisava sobre o vencido, para mostrar que estava derrotado, que estava sob o seu domínio. O que quer dizer então, meus irmãos, isso aqui? O pecado é nosso inimigo. O pecado nos afasta de Deus. O profeta Isaías fala que Deus não é surdo para não ouvir, que Deus não tem as mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Logo, o pecado é o inimigo poderoso, mas o Senhor lança aos pés os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então em Deus eu tenho poder essa noite para pisar sobre os pecados e para não permitir que eles mais dominem a minha vida. A minha mente poderá ser tomada por eles, mas as minhas mãos não precisam praticá-lo. Se eu clamar a Deus misericórdia, a favor, se eu me prostrar diante do Senhor. E ele continua falando ainda. Ele fala que Deus lança os pecados das profundezas do mar e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu estava lendo acerca disso. Há lugares com mais de 10 mil metros de profundidade no mar. Qualquer coisa que for enviada para lá não suporta a pressão de toneladas de água e explode. É para lá que Deus envia os pecados daqueles que se arrependeram e daqueles que confessaram a Ele e daqueles que em Cristo Jesus encontraram a salvação. Lá o meu pecado e o seu pecado é despedaçado e não sobra mais coisa alguma. Então, meus irmãos e irmãs, Deus perdoa, Deus esquece. Dessa mesma forma, nós, pecadores, devemos abandonar os nossos pecados e esquecer, para que eles não retornem. Os pecados, uma vez confessados, eu creio que Deus já operou maravilhosamente. Quando nós olhamos esse texto, nós podemos fazer algumas considerações finais, pelo menos 3. A primeira delas é que não existe pecador, por mais longe que tenha ido na profundeza do pecado, por mais longe que ele tenha caminhado, que ele não possa receber a compaixão e misericórdia de Deus. Até onde o pecado tem levado você, meu irmão, minha irmã? Até onde o pecado tem me levado? Nós temos sido tomados pelo desespero, por causa do poder que o pecado tem exercido sobre as nossas vidas. Não existe pecador, por mais longe que tenha ido, que não possa ser alcançado pela bondade e pela misericórdia de Deus essa noite. Em segundo lugar, não existe pecado, por pior que seja. Alguém pode falar: não, eu fui muito longe, mas você não sabe o pecado que eu pratiquei. Os pecados que eu pratiquei foram pecados com P maiúsculo mesmo.
Não existe pecado, por pior que seja, que Deus não esteja disposto essa noite a perdoar, que Deus não possa limpar a impureza e imundície do corpo e também da alma. E não existe como recuperar os pecados que foram perdoados, porque, Mirinha, eles desapareceram totalmente quando Deus os lançou nas profundezas do mar. Diante disso tudo, nós que vamos participar da ceia do Senhor, talvez seja bom agora nós mudarmos a pergunta. Quem é como nosso Deus para que homem há como Deus? Reni, que homem há, que mulher há como Deus, que perdoa? Nós somos mestres em guardar mágoa. Que homem há como Deus que esquece? Como a nossa memória é boa, para nós trazermos à lembrança o mal que nos foi feito um dia. Que homem há como Deus que não se ira para sempre? Nós somos tomados pela ira a todo instante, como uma besta fera. Que homem há como Deus que tenha mais prazer na misericórdia do que ficar lembrando a situação adversa pelo qual o outro passou? Que o bondoso Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos expressá-la dentro de nós, né? Segurar aquele grito desse instante, né? Não independência ou morte, não esse grito não. Segurar o grito, quem é como o nosso Deus? Abaixa a cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, grande é o Senhor. Também nós estamos maravilhados de Ti, ó Deus, pela Tua grandeza, majestade, santidade, mas essa noite de forma muito significativa, pela Tua bondade e misericórdia, porque nos é permitido, apesar de nós, participarmos desse culto, cantarmos louvores, fazermos orações, adorarmos a Ti, aprendemos a palavra, sermos edificados por ela e sermos alimentados pelo sacramento da maturidade, a ceia do Senhor. Ó Deus bendito, muito obrigado. Nós tomamos, ó Deus, posse pela fé na Tua palavra, que os nossos pecados foram pisados aos pés e lançados nas profundezas do mar, e nós podemos confiar em Ti, ó Deus, porque eles não serão trazidos de volta para perturbar a nossa mente e o nosso coração. Assim nós oramos, ó Deus, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém.